Capítulo 10. A Árvore da Vida, 17 de março de 1963. Você pode ter notado que leva vários anos, depois que você receber uma ideia ou um princípio espiritual, até que seja seu, e até que você possa demonstrá-lo. Isso é normal, isso é natural, e seria loucura esperar algo diferente. Tem sido assim com cada um de nós. Nós ouvimos um princípio espiritual e o lemos. Na verdade, lemos repetidas vezes e ouvimos em fitas, em palestras ou em aulas, e portanto pensamos que sabemos disso, e nos perguntamos por que não podemos demonstrá-lo. Lembre-se de que isso é normal, natural e verdadeiro para cada um de nós. Mesmo os princípios que vieram através dos meus lábios realmente não se tornaram meus até vários anos depois. Mesmo que eles tenham vindo através da minha própria consciência, eles não se registraram em um grau demonstrável na época. Passaram-se anos antes que eu pudesse dizer: enquanto eu estava cego, agora eu vejo. Considerando que antes eu podia expressá-los, agora são uma parte incorporada de mim. Agora eu posso viver isso. Um desses princípios é aquele que você ouviu esta manhã, um que você encontrará na maioria dos meus escritos, e é sobre a árvore da vida. Normalmente eu uso este exemplo. Imagine uma árvore no meio desta sala, e em seguida visualize cada um de nós ligado a essa árvore como um ramo. E então você notará que todos nós estamos alimentados da mesma fonte. A seiva que sobe através do tronco da árvore, a vida que flui através do tronco, isso nos alimenta, sustenta e nos nutre, e cada um de nós extrai da mesma fonte. Agora, o significado disso é que há realmente uma árvore invisível nesta sala. Na verdade, há um fio invisível nos conectando ao tronco desta árvore. Essa árvore é a árvore espiritual da vida. E cada um de nós está unido a esta árvore da vida por um fio ou um vínculo invisível. Somos mantidos, sustentados, guiados, dirigidos, iluminados da mesma fonte, a vida ou a seiva que flui através das raízes para o tronco e para fora em cada ramo. Agora, se você fosse usar isso como assunto de uma meditação, você notaria antes de tudo que esta vida não está na árvore ou nas raízes. Flui primeiro do solo circundante e, na verdade, é a luz do sol, a chuva, a neve e os ventos que se derramam sobre a terra. É o que forma a seiva que sobe e sai pelos ramos. E assim é que esta árvore invisível, através de suas raízes, extrai de Deus a substância de Deus, as leis de Deus, a vida de Deus. Tudo isso flui através das raízes desta árvore invisível, através dos ramos, você e eu. Ao continuar sua meditação, você dirá: e quanto ao meu emprego, e meus pais, e o meu marido, e a minha herança, eu não estou recebendo deles? Não, eles são galhos da mesma árvore, e um ramo não extrai pelo outro ramo. Cada ramo está recebendo através do tronco, através das raízes, através de Deus. Não são necessárias muitas meditações desse tipo para dar a você uma imagem clara desse relacionamento com Deus, em virtude de ser o ramo da árvore, e demora um pouco mais para percebermos nosso relacionamento um com o outro, por causa de nossa relação com a árvore. A coisa decepcionante é que, mesmo depois que você percebe e vive com ela por algum tempo, você parece não demonstrar isso. Isso é normal e isso é natural. Há um outro passo, e isso é chamado de realização. É quando esta ilustração lhe atinge com tanta força, geralmente em algum momento quando você não está pensando sobre isso, que ela se registra em seu centro espiritual. E a partir de então, você começa a vivê-la. Você pode observar agora as formas de bem que vêm de outras fontes.
novas atividades e novos talentos. Eu contei a experiência de uma mãe e uma filha que participaram do meu trabalho em uma cidade que, depois que saí da cidade, começaram a escrever músicas. Uma escrevia as palavras e a outra escrevia a música. E antes que o ano terminasse, elas tinham 4 músicas sendo tocadas em rádios por todo o país. Este foi o fruto de se tornarem conscientemente um com sua fonte. O talento que elas tinham e não sabiam de nada veio vivo. Além de ser uma atividade nova, também provou ser uma fonte de renda. Quando temos a percepção deste relacionamento com Deus e de uns com os outros, descobrimos que há pessoas começando a desempenhar partes de nossas vidas que não apenas nunca tiveram antes, mas provavelmente não havia razão humana para fazê-lo. Humanamente, podemos não ter um relacionamento um com o outro, mas espiritualmente existe esse vínculo. Quando você vê desta maneira, você nunca recebe nada de alguém sem sinceros agradecimentos a eles, como um instrumento. Mas você também não se esquece de olhar além e ver que isto veio a você em virtude de um vínculo espiritual. Seu contato individual com Deus faz de mim um instrumento para trazer a verdade para você. Não é minha vontade. Recebi apenas instruções para falar ou escrever. Mas você sabe de quem a ouve? Aqueles que têm um desejo de conhecer a Deus. Aqueles que têm um desejo de conhecer a verdade. Aqueles que inconscientemente fizeram algum contato com a sua fonte. Eles são atraídos para mim, e eu sou apenas o instrumento ou a transparência. Você deve saber disso. Está vindo para você somente por causa de sua unidade com a sua fonte. Uma das maiores causas de infelicidade do mundo humano é que temos obrigações humanas. E geralmente aqueles que recebem de nós, e eu estou falando humanamente, começam a se ressentir disso. Às vezes, por causa de obrigação, aqueles que estão fazendo a doação também começam a se ressentir-se dela. Isso é natural para a raça humana. Tudo isso muda quando você percebe que não é mais o doador ou o receptor, e que tudo o que você está derramando vem realmente do Pai, e você é apenas o agente de transferência, ou a transparência. Isso traz a maior liberação em toda a experiência humana. No momento em que libertamos todos das obrigações, incluindo nossa família, e percebemos: você não me deve nada além de amor, porque eu e o Pai somos um. Então chegamos a uma compreensão em que nunca chegamos pela razão humana. Nós damos apenas pela alegria de compartilhar. Por sua vez, o outro recebe não por obrigação, mas por sua consciência de que é um fluxo mútuo e não o resultado de uma obrigação humana. É literalmente a verdade que não devemos dever a ninguém senão ao amor, nem devemos responsabilizar alguém por nós, exceto através do amor, o livre arbítrio compartilhado. Agora, tudo isso depende da sua capacidade de perceber a natureza da árvore da vida e sua unidade com ela. Portanto, já que você sabe disso com a sua mente, ao menos medite sobre ela quantas vezes for necessário para você. Faça disso o assunto de uma meditação consciente, até que a luz alvoreça e você possa dizer: ah, antes eu ouvia isso com os meus ouvidos, mas agora eu sei disso na minha alma. Agora eu posso vivê-lo. Veja, este exemplo da árvore da vida e nossa unidade com ela tem sido indubitavelmente uma parte da minha consciência por um tempo maior do que eu posso lembrar, mas somente desde 1947 ou 1948, quando a palavra saiu da minha consciência. Minha unidade consciente com Deus constitui a minha unidade com todo o ser espiritual e ideia. Só então se registrou, porque então eu vi que o único vínculo que eu tenho com alguém e a única ligação que existe entre eu e qualquer outra pessoa é o elo que surgiu porque todos nós somos um com a fonte.
Não faz diferença se o relacionamento é homem e mulher, pai e filho, vizinho e próximo em seu sentido universal. Cada um de nós tem um vínculo espiritual entre nós. Portanto, devemos compartilhar um com os outros o que nós temos. Com alguns, nosso compartilhamento será prata e ouro. Com outros, compartilhamos outras gentilezas, doações e cooperações. Mas com cada um com quem entramos em contato na vida, e aqueles com quem nunca nós encontrarmos, temos um vínculo espiritual. Como cada um de nós é individual em nossa expressão de Deus, atrai homens e mulheres por todo o mundo, que também estão interessados no caminho espiritual. Alguns são iniciantes no caminho, e alguns já são mestres, mas eles vêm dentro da minha órbita, porque essa é a minha maneira particular de mostrar a Deus. O outro pode ser músico, e ele atrairá para si tudo o que for necessário para seu bem-estar musical, sejam professores, estudantes ou oportunidades. Independente de qual possa ser a natureza particular, advogado, doutor, professor, arquiteto, designer, a realização de sua unidade com sua fonte e a percepção de que, portanto, você é um com todo ser e ideia espiritual, atrairá a todos e tudo o que é necessário para o seu desdobramento em particular. No caminho humano, as pessoas demonstram isso de maneiras diferentes. Eles anunciam ou andam por aí procurando ou aquela pessoa, essa coisa ou aquilo. Sempre há um esforço e luta, mas no caminho espiritual, a harmonia é realizada sem força e sem poder, apenas conhecendo esta verdade. Existem nos escritos do caminho infinito muitos e muitos princípios de vida. Nenhum de nós pode demonstrar todos eles, mas se vivermos com eles e os levarmos para a meditação, o necessário para a nossa experiência se revelará a nós. Se você se perguntar por que o tempo é um elemento, deixe-me mostrar-lhe isso. Suponha que você tenha sido educado em alguma igreja e aprendeu que, se você fosse bom, Deus o recompensaria. E se você não fosse bom, de acordo com algum padrão particular da igreja, você seria punido. Então você abre um livro do caminho infinito e lê que Deus é puro demais para contemplar a iniquidade. Você acha que, por algum momento, isso significaria algo para você? A resposta é não. Levaria anos e anos de estudos antes que percebesse que Deus não recompensa nem pune. É por isso que o tempo é um elemento. Quantos anos lemos literaturas metafísicas e ainda buscamos a Deus para fazer algo por nós ou por outra pessoa, como se Deus não fosse a mente que tudo sabe, e nós tivéssemos que direcionar Deus para onde levar suas bênçãos. Não, são necessários anos de leituras dos livros do caminho infinito antes que essa imagem saia da sua mente e você possa aceitar um conceito mais elevado. Você já viu quantos anos levou antes de poder rezar sem palavras e sem pensamentos? Por quê? Porque foi fundamentado em você que você tinha que ter palavras e pensamentos para ir a Deus. Nada poderia estar mais longe da verdade, e todos devem eventualmente aprender isso. Caso contrário, você não está conhecendo a Deus corretamente. Talvez você tenha notado, na literatura do caminho infinito, quantas vezes repetimos onisciência, onipotência, onipresença. Provavelmente agora, quando você vê essas palavras, passa por elas porque acha que as conhece. Mas, é claro, você realmente não as conhece. Sabe apenas as palavras, sem o significado interno. Quando o significado alvorece, você pode fechar os olhos, porque, quando você conhece essas 3 palavras, você se tornou uma receptividade ou uma transparência para Deus. Então você não desempenha mais um papel na oração do que uma janela de vidro para a luz do sol no quarto. Em seu nada,
A janela de vidro é uma transparência clara. Suponha que houvesse uma ameaça de perigo para nós, aqui e agora, de qualquer direção, uma epidemia, uma guerra ameaçada ou qualquer perigo ameaçado. E deveríamos selecionar alguém para liderar a oração por nós. Será que alguém saberia o que precisaríamos ou como Deus poderia nos salvar? Claro que não. Ninguém poderia saber de que maneira Deus responderia à nossa oração para sermos salvos. Portanto, você não vê que a oração mais eficaz seria fechar os olhos, abrir os ouvidos e simplesmente deixar entrar Deus? Então Deus, em seu caminho misterioso, forneceria a nuvem durante o dia ou a luz de fogo de noite, ou abriria o mar vermelho, ou jogaria um abrigo de concreto invisível sobre esta sala. Você vê que a oração, em seu sentido mais elevado, não é possível para uma pessoa que não conhece a natureza de Deus e a natureza do relacionamento do homem com Deus. Você vê que a oração eficaz só pode acontecer se eu sei que, onde está Deus, eu estou. E não faz diferença se você está em um campo de batalha ou no meio da doença. Eu sou um com Deus e, portanto, abrindo a consciência, Deus pode passar. Na revelação do Mestre, ele fala de Deus como o Pai interior. A razão é que a escritura hebraica olhava para Deus como Pai, e evidentemente Jesus sabia o que isso significava. Nenhum de nós, neste mundo moderno, sabe o que Jesus quis dizer ao falar de Deus como Pai. Nenhum de nós faz ideia do que o Pai quer dizer, porque o Pai não significa nada como um Pai humano. E assim nós meramente falamos da boca para fora, quando falamos de Deus como Pai. No Oriente, mais especialmente na Índia, Deus é pensado como o ser de nós, e sempre com um S maiúsculo. E uma vez que existe apenas um eu, esse eu é o eu de cada um de nós. É muito difícil entender isso, porque no momento em que dizemos nós, pensamos em nossa identidade humana, e o eu não tem relação com isso. É por essa razão que seria bom se levássemos para meditar a palavra Deus e ver se não recebemos uma revelação do que Deus é. Nem todos nós chegaremos ao mesmo significado, mas todos chegaremos à mesma identidade da natureza. Quando Jesus recebeu sua revelação mais elevada, ela foi compartilhada apenas com seus discípulos, não com seus seguidores. Ele falou de Deus como eu ou eu sou. E ele disse, eu sou o caminho, significando que Deus é o caminho. Eu sou o pão, significando que Deus é o pão. Muitas pessoas decidiram que eram Deus e escreveram livros nesse sentido. Mas Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer que o eu sou Deus, e isso é bem diferente. Pode ser que você receba uma revelação dentro de si mesmo, que elucide absolutamente o ser, ou o Pai dentro, ou o eu sou. Se não, você receberia outra revelação. Você poderia não ser capaz de revelá-lo, mas você mesmo teria a experiência, e então saberia. O ponto de tudo isso é o seguinte: nunca se esqueça de que Deus é, e medite sobre algum assunto correlato, até discernir seu relacionamento com Deus, e assim, seu relacionamento com todos e tudo de natureza espiritual. Esta deve ser a base para o seu desenvolvimento espiritual, porque, sem isso, o tema da oração e a vivência dos princípios espirituais não podem ser claros para você. Só agora algumas pessoas no mundo estão começando a concordar que a vida revelada por Cristo Jesus é o modo mais prático de viver. Certa vez, um ministro escreveu uma série de sermões sobre viver de acordo com os princípios revelados pelo Mestre. Talvez todos vocês conheçam o livro Em Seus Passos, do Reverendo Sheldon. Possivelmente, mais cópias desse livro foram vendidas do que a de Shakespeare ou a Bíblia.
mas nunca foram experimentadas. As pessoas adoram lê-lo, mas dizem que é tão impraticável. Estamos começando a ver como é prático, se a leitura ou o conhecimento intelectual for seguido pela realização. Sim, devemos ter a revelação espiritual ou a realização da unidade com Deus e com todo o ser e ideia espiritual, mas isso não pode ser demonstrado por aqueles que meramente a conhecem com a sua mente. No entanto, torna-se a coisa mais prática do mundo quando a verdade é discernida espiritualmente. Uma vez que você tem uma revelação real ou uma percepção de que eu e o Pai somos um, e de que tudo que o Pai tem é meu, e em virtude de minha união com Deus, sou um com todos que são um com Deus, neste momento de realização, você nunca mais tem um pensamento ansioso sobre o futuro. Então você está realmente vivendo passagens como: o homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A partir de então, o único pensamento que você tem é ouvir a próxima palavra de Deus. E então a próxima palavra de Deus e a próxima palavra de Deus, porque toda palavra de Deus é o pão, é a carne e o vinho e a água da vida. Você não vê que ter fé em Deus não fará isso por você? Não, não e não. Tem que ser uma percepção ou revelação dentro de você. Uma tal revelação abre toda a Bíblia para você, abre toda a verdade espiritual para você. E então você encontra uma verdade após a outra, entrando na consciência. Portanto, não fique impaciente consigo mesmo se ler ou ouvir declarações de verdade espiritual e não puder demonstrá-la. Isso é natural. Leva tempo para ele se registrar em nossa consciência, e leva tempo para acabar com as imagens do passado, de Deus e da oração com as quais fomos criados. Certifique-se de que pelo menos uma de suas meditações diárias tenha algo a ver com a natureza de Deus e na natureza da oração. Ou tome a passagem: o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em sua meditação, você perguntará ao seu eu interior: o que significa pão? Significa que você não vive por nenhum efeito. Você não vive por nenhuma coisa exterior. Não, eles são as coisas adicionadas. Quando você ouve a voz pequena e silenciosa, a palavra de Deus. Então você descobrirá, e este é o grande segredo que o mundo não conhece, que é literalmente um fato que, quando você começa a receber a palavra de Deus dentro de você, isso se torna a substância de toda experiência externa. É um fato literal que todo indivíduo que chega onde a voz pequena e silenciosa é ouvida, onde a palavra de Deus entra, a partir de então você vive por isso, não pelas formas externas. É a voz pequena e silenciosa, ou a palavra de Deus, que produz todas essas experiências externas agradáveis. Intelectualmente, você pode concordar que vivemos pela palavra de Deus, ou pela voz pequena e silenciosa, mas você não pode demonstrá-la intelectualmente. Mas não, ela leva você a um ponto em que há uma resposta interna que diz: é isso, ou faça você sentir que é isso. Lembre-se de que tanto a fé cristã quanto a fé budista têm como base o amor de Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. E lembre-se que a metade do mundo acredita nisso. Agora olhe ao redor do mundo e veja quão pouco é vivido. A razão é que a aceitação intelectual não é a resposta. Deve haver uma experiência interior, esse clique, ou a luz interior, ou algo que lhe permita sentir que você fez o contato. Daí em diante, você não pode violar nenhum vínculo ou relacionamento fraternal. Seria impossível, porque o Espírito assumiu e está determinando a sua vida. Deve haver realização espiritual. Uma vez que você tenha feito contato com esse ser interior, que é o nosso ser real, ele governa nossa conduta e os nossos relacionamentos no mundo exterior.
Algum dia você se elevará mais em realização do que o que temos hoje. Algum dia, através de suas meditações, você perceberá o verdadeiro significado do eu. Então você se conhecerá como eu, e outra nova vida se abrirá para você. Jesus reservou essa revelação para os seus discípulos, e nenhum deles jamais compreendeu isso. Portanto, nenhum deles jamais viveu isso. Só o João, mais tarde, recebeu-o na íntegra e depois revelou-o na íntegra. Sim, devemos perceber nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento um com o outro.